Olá, galerinha do Delphi, eu sou o Samuel David. É um prazer estar com vocês nesse Code Rage Brasil 3 e eu vou estar falando para vocês hoje sobre novidades do Object Pascal e RTTI. A gente vai estar abordando aí uma série de funcionalidades que a linguagem nos traz, algumas evoluções que nós tivemos nas últimas versões do Delphi. E são grandes utilitários, são técnicas excelentes para a gente estar melhorando o nosso nível de programação, melhorando o nosso código-fonte, adicionando essas técnicas, né, que trazem várias melhorias aí para o nosso dia a dia. Quando o Embarcadeiro me convidou para estar fazendo essa apresentação para vocês, eles me pediram que eu tentasse utilizar o menos possível de PowerPoint e utilizasse o Delphi, né? Não, sem muita, vamos dizer assim, teoria, né? Vamos direto para a prática. Bom, seguindo essa linha, eu resolvi abortar o PPT. Então, se vocês forem visualizar aqui, essa aqui é a minha apresentação. No primeiro painel, então, tem aqui o meu nome. O pessoal aí me conhece bastante por Muca. Está aqui meu e-mail para contato. Quem quiser saber mais a respeito, pode me procurar aí no Facebook, que volta e meia eu estou postando aí novidades no Delphi, algumas dicas aí da linguagem, né, mantendo o pessoal atualizado com o que está acontecendo na nossa comunidade. Bom, nossa apresentação ela vai se dividir em alguns tópicos. Vamos falar aí um pouco sobre Class Helpers, vamos falar sobre Class Helpers, Record Helpers, vamos falar sobre Class Métodos, métodos anônimos, loops genéricos, RTTI e atributos. Vamos tentar aí colocar nesse breve espaço de tempo um pouco de cada uma dessas técnicas e mostrar como é que elas podem ser úteis para o nosso dia a dia. Então vamos começar pelos Class e Record Helpers. O recurso de Class e Record Helpers do Delphi é uma forma da gente estar estendendo comportamentos tanto de classe quanto de records ou de tipos primitivos como inteiro, strings, até mesmo tipos enumerados, sem com que a gente precise fazer heranças desses tipos, até porque heranças só é permitido fazer com classes. Então, por exemplo, várias funcionalidades que às vezes são um tanto quanto complicadas ou são maçantes de fazer, são repetitivas, a gente pode estar resolvendo isso através de Class ou Record Helpers. Um caso clássico que eu sempre cito é, por exemplo, num list box. Se eu tiver aqui, eu tenho meu list box e eu não tenho, por exemplo, eu quiser mostrar o valor de uma linha num label, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que buscar, né, o item index dessa linha, para daí buscar o item e então atribuir isso para o caption no caso do label. Além disso, eu ainda tenho que verificar se esse item index não é menor que zero, né, ou se ele é menos 1, porque aí eu não tenho como buscar o valor, porque o item não está selecionado. Toda vez que eu precisar fazer isso, buscar o texto que está selecionado, eu vou ter que fazer esse bloco de código. Seria muito mais simples, né, ao invés de eu ter que fazer isso, simplesmente chamar, de repente, lá um lbx texto ponto selecionado. E aí buscar o valor da linha que está atribuída. Por exemplo, como eu fiz aqui. Olha só, ao invés de eu estar fazendo todo aquele bloco de código, eu apenas busco o selecionado. E o que faz aqui dentro? Se a gente for lá dentro do selecionado, olha só, eu tenho uma declaração de um tipo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu tenho aqui eu declarei um TListBoxHelper, que vai ser um class helper for TListBox, ou seja, uma classe de ajuda para o TListBox. Ele vai ajudar de que forma? Ele vai adicionar uma funcionalidade nova, que é o quê? O selecionado. O que o selecionado faz? Aonde eu estiver, no objeto que eu estiver, no caso no TListBox que eu estiver,
né, chamando esse método, eu vou fazer o mesmo bloco de código que a gente fez antes, que é verificar se o item é maior que menos 1 e aí retornar ele. Vamos dar uma olhadinha como é que isso fica. Vamos lá. Então, com o class helper. Eu não botei o breakpoint, não. Então, vou buscar minha lista aqui e selecionar um aqui, class helper. F7, olha lá, entrou no meu class método, normalmente, né, F9, como se fosse um próprio método da classe. A única coisa que eu precisei foi fazer o uses da minha unit, né, que contém esse meu, cadê ele? Perdi ele. Aqui. Aonde está declarado esse meu class helper. Vou fechar as outras páginas aqui. Além dos class helpers, a gente tem agora o conceito de record helpers. O que o record helper faz? Eu posso adicionar, assim como eu faço nas classes, funcionalidades para tipos mais simples, como é o caso de records, tipos enumerados, inteiros, strings. Por exemplo, aqui, ó, um tipo bem conhecido do pessoal que trabalha com nota fiscal, que são as situações tributárias. Eu declarei aqui, ó, um tipo enumerado que engloba todas as CSTs. Mas não adianta simplesmente eu ter a CST. Vai surgir muito a necessidade de eu buscar o texto referente com a descrição dessa CST. Então, para facilitar a minha vida, o que eu fiz? Eu criei um record helper referente a essa ST CST. E nesse método eu faço o quê? Faço um case resultando nesse valor. Então, se for, por exemplo, lá o 40, isento. 50, suspensão. Então, não preciso utilizar um método onde eu vou passar o tipo enumerado como parâmetro para daí me retornar uma string. O próprio tipo enumerado vai ter essa funcionalidade. Então, aqui eu fiz o quê? Por se tratar de um tipo enumerado, eu estou pegando o menor tipo até o último dele. E estou buscando a descrição referente a cada um deles. Vou executar aqui. Record helpers, F7. Olha lá, para cada um deles ele vai buscar. Então, no caso, o segundo, olha lá, caiu no 2, no 10, F9. Vou deixar executar agora. Olha lá, listou todos os tipos, a descrição de todos os tipos enumerados. E tudo isso simplesmente com o ponto descrição, facilitando então muito a nossa vida. Além de eu poder chegar ali e fazer o meu record helper, o próprio Delphi já adicionou vários record helpers. Vou pegar aqui, por exemplo, na string. String, declarei uma variável e você tem um texto para ela. Tem espaço em branco na frente, tem espaço em branco no final. Ao invés de eu declarar agora fazer o trim como uma função, né? Ao invés de eu fazer o trim dessa forma, olha só o que eu faço. Né? Eu simplesmente chamo o trim da string e ele vai fazer a mesma coisa. Digamos que eu quero pegar esse texto resultante do trim e botar em maiúsculo. Eu simplesmente chamo o toOper. Né? Quero buscar o tamanho da string, ponto length, e eu quero transformar isso numa string. Eu já tenho o próprio inteiro, já tenho um class, um record helper que faz a conversão. Se eu for lá, deixa eu botar aqui, no toOper, olha lá, aqui é os record helpers da string, string, record helper de string. Olha quanta coisa eu tenho para ela. Não preciso mais depender de uma outra unit ou utilizar como parâmetro de uma função. Eu faço a chamada direto. Vou fazer a execução aqui. F8, foi lá. Se eu olhar lá, está lá na minha string. F9 aqui, e adicionou lá a string com o trim, depois o maiúsculo, todo o texto em maiúsculo e a quantidade de caracteres que tem no texto. Tudo de maneira muito simples.
Ok? Seguindo o barco, temos os class métodos. Como o próprio nome já diz, class métodos são métodos da classe, e não os métodos de objetos que a gente está mais acostumado. Eu utilizo esses class métodos basicamente em três situações. Uma é para a regra de negócio, onde eu não necessito de uma estrutura complexa, por exemplo, dentro de um objeto, que seria a substituição daqueles métodos onde o pessoal tem costume de largar solto numa unit, não vincular ele numa classe. Utilizo ele também bastante como para encapsulamento de regra de negócio de uma própria classe, onde, por exemplo, eu preciso chamar um formulário e eu quero que ele execute uma determinada ação e depois esse formulário vai ser finalizado, ou mesmo eu preciso chamar um formulário, passar uma série de parâmetros, onde às vezes eu não preciso necessariamente fazer essa chamada diretamente da onde ele está sendo, digamos assim, requisitado. Já vamos dar uma olhada nisso para ver como é que isso fica. E em classes singleton, onde eu preciso fazer, controlar com que haja apenas uma instância de um determinado objeto na minha aplicação, como por exemplo acontece com a classe de usuário. Eu não vou ter dois usuários logados no meu sistema. Vamos dar uma olhada aqui na primeira situação, que eu falei que seria uma classe, onde eu tenho, na verdade, um método, onde eu não precisaria necessariamente de um objeto para estar utilizando. O mais popular que eu conheço seria a validação de CPF. Quando a gente utiliza método, por exemplo, como validar CPF, validar CNPJ, de repente remover caracteres especiais de uma string. Muitas vezes a gente faz o quê? Ao invés de atribuir isso dentro de uma classe, o pessoal gosta de simplesmente fazer a declaração direta no fonte. Então simplesmente vai lá no interface e faz a declaração do método sem vincular isso em qualquer classe. O que acontece? Não estamos usando orientação objeto. Se não estiver utilizando orientação objeto, por mais que pareça bonito, está fugindo a regra das boas práticas. Então, é uma boa prática utilizar a orientação objeto, a gente tem que ficar dentro desse mundo. Então, aqui eu criei a classe validação e adicionei um class método nela. Então, é muito semelhante a um método normal, onde eu teria apenas a function validar CPF. Nesse caso, eu tenho uma class function. Nessa class function, então eu tenho lá o método que vai me resultar, nesse caso a validação do CPF, nesse caso eu estou apenas fazendo um teste se o tamanho do CPF é 11. Não estou fazendo nenhum cálculo complexo aí de validação. O que acontece nesse caso? Eu não preciso instanciar meu objeto tValidação para poder executar esse método, até porque eu não faço uso de nada dessa classe, apenas faço a chamada do método. Vamos dar uma olhadinha lá no botão, por exemplo, olha só, tValidação.validar CPF. Cadê? Validação. Então eu vou lá, F7. Qual é o tamanho desse cara? F7, vamos ver. Ó, não é válido. CPF inválido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos cortar esse bloco aqui. F9, sim, quero executar novamente. Vamos lá de novo, validação. F7, ó. Em nenhum momento eu precisei instanciar meu objeto. Olha lá, CPF válido. Ok. Outro caso onde a gente utiliza é, por exemplo, se eu precisar chamar um formulário, tiver que executar alguns métodos nele. No caso aqui eu fiz alguns métodos de exemplo. Abrir a tabela, selecionar dados. Eles não tem nada dentro, só tem um sleep lá e adiciona um texto num memo. Aí eu faço toda essa chamada. Pode ser, e é muito provável, que eu precise fazer essa chamada não apenas em um único formulário. Eu preciso, em outros formulários do meu sistema, executar essa exportação de dados. E ter que fazer essa chamada, toda essa chamada desse formulário, no caso do TFRM exporta dados.
Então, se eu precisar executar isso de novo, qual seria o melhor lugar para eu armazenar um método onde ele só utiliza coisas, né, procedimentos referentes ao TFRM exporta-dados, dentro do próprio TFRM exporta-dados. Então, ao invés de fazer uma chamada dessa forma, como é que eu poderia resolver isso? Vou ver com class methods, olha lá. Simplesmente um método da classe que gera exportação. E aí lá dentro eu faço a instância do meu objeto, né, porque como eu estou na classe, eu não estou executando, eu não tenho o meu objeto instanciado ainda, instancio ele e faço a chamada dos métodos como se eu tivesse em qualquer outro lugar. Qual é a vantagem de utilizar essa forma? É que agora, se eu precisar chamar ele em qualquer lugar, é apenas uma linha. Eu não tenho que me preocupar com toda a estrutura quando eu não utilizo, né, class helpers, class methods. Então aqui, ó, com class métodos, ó, executando numa boa. Se eu for lá, cadê? Vamos depurar ele rapidamente. 11 com class helper, vamos lá, class helper, com class método, e vamos executar ele. Cadê? E com class método. Vamos lá. F7, tá lá, instanciou meu objeto numa boa, está executando todos eles. No final eu dou um close, porque no meu formulário eu habilitei aqui, né, o action to ser free no momento que ele for fechado, então ele vai liberar da memória sem problema nenhum. Então, foi lá e executou ele, utilizando então class método. A outra forma é utilizando uma classe single. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a minha classe usuário, até aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, na verdade minha classe sistema. Na minha classe sistema, eu declarei ela aqui, ó, eu tenho uma classe usuário, e eu declarei na minha classe sistema uma class var f funcionário e uma function, uma class var f usuário e uma function chamada usuário. Isso faz o quê? Quando eu chamar essa minha function tsistema.usuário, ele vai verificar, existe alguma coisa para o meu f-usuário? Não, não existe. Então cria. E aí me retorna f-usuário. Se eu fazer uma chamada novamente, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, já existe? Ah, já existe. Vai me retornar o próprio usuário. Isso aqui, como o fvar, o f-usuário, é uma class var, então ele pertence ao tsistema, a classe. Eu só vou ter uma classe sistema em todo sistema. Como eu vou ter uma única classe usuário, que eu posso ter vários objetos do usuário, mas a classe vai ser única. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer, vou atribuir aqui um valor para ele. Vamos lá, atribuir usuário. F7, vamos lá. Existe usuário? Não existe. Então, cria, me retorna. Vai chamar lá um input box. Vou botar aqui, ó, muca. Ok. Vamos lá, F9. Agora eu vou obter o usuário. Cadê meu? Obter o usuário. Olha lá, vai buscar. F7, né, vai executar de novo, já existe e vai trazer. Para mostrar que isso funciona em qualquer lugar do meu sistema agora, olha só, peguei aqui, ó, usuário. Vou buscar ele. Cadê minha tela de exportação? F usuário, olha lá, busca de ter sistema. Eu estou num outro formulário fazendo acesso da mesma classe. Vou buscar lá, ó, F7. Então, F8, ó, já existe, vai me trazer o mesmo carinha aí. Tá ele lá de novo. Se eu for aqui, né, e mudar, tirar os breakpoints. Vou botar aqui o teste. Ok. Obter o usuário. Olha lá, teste. E lá no abrir exportação, continua sendo o teste também. Né? Então, eu garanto que eu vou ter uma única instância desse objeto, utilizando então class var, né, para ter uma única variável para essa classe, e o class method, né, class function, para ter uma função então referente a essa classe. Métodos anônimos. Quem são? De onde eles vêm? Por que eles insistem em viver no anonimato? Né? Quem já viu
sobre métodos anônimos no Globo Repórter. Bom, métodos anônimos, como o próprio nome sugere, é um método que não tem nome. Ele não é que nem ele permite com que a gente atribua para uma variável, por um parâmetro, diretamente o método. Eu não tenho um método declarado na estrutura do meu código. Eu não tenho lá no interface a declaração do método propriamente dito. Quando eu precisar passar ele como parâmetro ou como referência, eu simplesmente vou declarar o método no momento que eu for utilizá-lo. Vamos dar uma olhadinha num exemplo que eu tenho aqui. Ó. 100 métodos anônimos. Eu criei eu criei um data model onde eu tenho um método lá, exportar dados. Esse data model, ele faz o quê? Esse método exportar dados, ele faz o quê? Eu crio um string list, então eu vou percorrer um client dataset, esse client dataset já está aberto, eu fiz uma importação de XML, e então eu varro ele e verifico, ó, se o amount paid dele é maior que 50, eu vou adicionar no meu string list o número de ordem dele. E aí depois vou salvar o texto. Até aí, né, Joãozinho morreu feliz, não tem nenhum mistério. Aí imaginem o seguinte, pode ser que esse método seja exportado, seja utilizado em outros locais, onde eu tenho que estar exportando esses dados. E dependendo da situação, eu preciso, por exemplo, ter um log de resultados onde os valores do meu campo sejam menores que 50, menor ou igual a 50. Por exemplo, eu quero uma lista me dizendo quais registros não foram contemplados nessa exportação. Mas isso, por exemplo, é só uma das situações. Pode ser que em outro local eu quero fazer essa exportação e fazer uma outra ação, mas referente a cada um desses registros. Então, o que a gente pode fazer? Após cada uma dessas chamadas, eu poderia executar um método. Né? E o que vai ter nesse método? Sei lá. Eu vou poder colocar nele qualquer coisa. Então, uma dessas situações, por exemplo, é utilizar um método anônimo para poder passar essa estrutura de código que eu tenho, que eu quero executar também a cada volta do meu loop. Vamos dar uma olhada na declaração de um método anônimo. A declaração é extremamente simples, porque eu faço o quê? Eu crio um tipo novo, no caso aqui eu criei um tReportStatus, que então é uma referência, um reference to procedure. Aqui eu vou colocar a minha procedure, o meu método, pode ser uma function, e a assinatura dele. Por exemplo, se eu quisesse utilizar algum parâmetro, eu poderia colocar aqui, ó, s do tipo string. Né? Então ele vai estar, eu vou poder, quando eu utilizar o tReportStatus, eu vou poder passar, no caso, escrever um método, né, que seja do tipo procedure e que tenha uma string, um parâmetro do tipo string, né, na sua estrutura, na sua assinatura. Nesse caso eu criei um método simples, sem parâmetro algum. Vamos dar uma olhada na chamada dele. Então aqui sem o método anônimo e aqui com o método anônimo. Como é que funciona? Eu tenho um outro exporta dados, aqui ó, onde eu estou passando então o parâmetro como um parâmetro do tipo tReportStatus, que é um método anônimo. Na estrutura dele eu simplesmente faço a chamada desse método. Lembrando que se eu for executar, dependendo da situação, é bom eu testar esse método se ele foi atribuído ou não. Senão eu vou ter um access violation. Por exemplo, se tem alguma coisa apontando para a minha variável, né, assigned, então begin e end. Então, se realmente tiver um método atribuído, porque pode ser passar new como parâmetro, eu realmente vou fazer a execução dele. E como é que fica a chamada desse método passando então o método anônimo? Fica assim. Então eu tenho lá o meu exporta dados, como eu tinha antes, e agora eu vou passar uma procedure inteira para ele. O que essa procedure faz? Eu estou buscando aqui para um progress bar o número de registros que eu tenho e a posição desses registros. Além disso, eu estou fazendo o quê? Eu estou verificando os registros que são
tem o valor menor ou igual que 50 e listando no meu list box esses itens, né? Então, setando ali o número da ordem e o valor que referente, né, que no caso foi menor que 50. Vou botar um breakpoint aqui para nós acompanharmos. Vou executar meu programa e vou lá. F8, ó lá, F7, vai executar meu método sem problema nenhum, ó. E aí vai, ó, tem alguma coisa apontando para o meu parâmetro. Então, F7 ele faz o quê? Ao invés de ele ir para outro método, ele continua aqui na minha estrutura. Então eu tô, né, não estou precisando fazer uma referência circular, o meu data módulo de dados não precisa acessar o meu formulário, eu estou executando o método aqui e estou adicionando. Ó, no caso, isso aqui ele era menor que 50, ó, é 0. Então, pegou o número da ordem lá, me retornou e está listando. Então, com isso, ó, eu consigo listar então, todos os registros sem impactar no kernel do método, que está lá bem tranquilo, executando, né, a exportação. Cadê? Perdi aqui. A exportação dos dados, e aí sim, se tiver um método atribuído para ele, eu executo, senão também passa adiante. Certo? Então aqui é um exemplo de métodos anônimos. Tá? Só cuidado, quando for utilizar o método anônimo, não vai escrever toda a história do teu fonte dentro do método anônimo. Né? Também vamos cuidar para ter métodos curtos e objetivos, senão vamos fazer a chamada de um método dentro do meu método anônimo para tornar esse código bem mais legível. Ok? Vamos para o nosso próximo item. Desde o Delphi 2009, foi adicionado um recurso na linguagem chamada de generics. Para mim, é de longe o melhor recurso já adicionado na linguagem. Por quê? Cara, facilitou a nossa vida assim, ó, exponencialmente. Vou pegar um exemplo aqui, ó, de tipo genérico. O que seria um tipo genérico? Por exemplo, eu tenho uma declarada aqui, o FListaUsuário. Ele é um TObjectList e ele tem um parâmetro um tanto quanto diferente, né? Ao invés de passarmos com os parênteses, ele tem aqui um maior, ele fica entre o maior e o menor. Nesse caso, eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo que esse meu TObjectList se refere a uma lista de T-usuários. Se além do TObjectList, nós temos uma série de outras classes que são genéricas. O que são essas classes genéricas? São classes que permitem com que a gente passe um parâmetro para ela para dizer quais tipos a gente quer operar. Por exemplo, ao invés de eu pegar lá e dizer que o valor de uma string vai ser A, ou que o valor de um inteiro vai ser 50, eu estou dizendo o quê? Que o tipo que a minha lista vai trabalhar nesse caso vai ser TUsuário. Que uma lista simples, um array, vai ser do tipo string. Tem um objeto novo que eu gosto muito, que se chama tDictionary, que é muito parecido com o HashMap. Quem mexe com Java também, então vai reconhecer esse carinha aí. Olha só, ele possui dois parâmetros genéricos. Um me indica qual é a chave e outro qual é o valor. Para que serve isso? Por exemplo, eu posso determinar uma lista de inteiros e nela eu vou associar um objeto. Né? Vou ter uma lista de usuários e de repente o código deles. Ou eu vou ter uma lista de inteiros e vou ter uma string. Né? Ou vou ter lá, sei lá, uns nomes, string, e vou ter aqui um boolean, né, para dizer de repente quem está ativo ou não. Em listas, por exemplo, eu tenho aqui, ó, em vez de eu ter que trabalhar com o TObject, que é o comum do TObjectList, agora não. O meu TObjectList já está todo configurado para trabalhar com
T usuário. Vamos dar uma olhada na declaração desse carinha aí. Onde é que tá? Collections. Olha lá. T-array, por exemplo. T-array, cadê o list? List. Aí, ó. T-list. Eu tenho um tipo que eu vou trabalhar e se vocês olharem, ó, eu passo um T e ele vai receber o quê? Todo lugar onde tiver o T declarado, ó, como tipo, vai ser alterado para esse novo tipo. Por exemplo, aqui, ó, set item vai receber um valor do tipo T. Se for um inteiro, vai ser uma lista de inteiros. Olha o ADD aqui, ó. O ADD geralmente a gente trabalha com object ou simplesmente com tipo primitivo ou um ponteiro. Agora nesse caso não, ele vai assumir o tipo que foi passado na definição dessa classe aqui, né? Quando eu for instanciar o objeto. No caso aqui eu utilizei um TObjectList e aí eu vou estar utilizando um TObjectList de usuário. Eu estou fazendo a instância dele no create do formulário, a dele. Olha lá. Então eu estou dizendo que o F lista usuário é um TObjectList de usuário e estou instanciando ele. Beleza. E aí agora quando eu for utilizar, por exemplo, vou popular minha lista, vou adicionar alguns usuários. Olha só, o ponto .add dele já sabe que eu quero trabalhar com usuário. Então eu posso fazer a adição desses itens. Eu não preciso trabalhar com typecast nenhum. E depois, se eu quiser varrer essa lista, tem uma, não tão nova assim, né? Já faz algum tempinho, a gente tem um recurso agora de loop chamado forIn, ao invés do for_to ou for_down_to. O forIn, ele varre um conjunto, né, de dados. No caso, uma lista genérica, um array, eu consigo fazer esse loop já atribuindo para uma variável do tipo dele. Por exemplo, o fListUsuário possui uma lista de usuários. Então eu digo, ó, busca, né, o lusuário, varre, né, o lusuário dentro do fListUsuário. Então cada volta o lusuário vai ser atribuído, sem que eu precise fazer isso na mão. Então, por exemplo, faço o que aqui, ó, estou buscando o ID, e aí já estou convertendo esse número, estou usando aqui um record helper, né, para já fazer a conversão do ID para string, e estou buscando o nome dele. Olha só. Vou executar o loop. Então, primeiro vou popular a nossa lista. Cadê? Vou botar um breakpoint aqui. Cadê meu programinha? Tá aqui, ó. Então, criei o primeiro e adicionei. Adicionei o segundo, adicionei o terceiro, estou adicionando o quarto. Estou usando a mesma variável, mas eu crio ela para cada novo usuário. E, beleza, adicionei eles. Agora eu vou varrer. Olha só, com o forIn, tudo fica muito mais fácil. Ó. O usuário aqui já recebeu o primeiro registro. O segundo, olha lá, ó, e assim por diante. No F9 aqui, ó, todo mundo listado, bonitinho. Sem que eu precise utilizar uma variável inteira para receber, aí buscar o index, aí buscar a posição desse carinha lá dentro e trazer os registros. Não, tudo de forma muito simplificada. Na sequência, então, vamos falar um pouco sobre a tal da RTTI. Para que serve a tal da RTTI? RTTI quer dizer Runtime Type Information, ou seja, informação em tempo de runtime. Para que eu utilizo informação em tempo de runtime? Bom, a gente utiliza muito isso quando precisa listar métodos, buscar valores, sem com que eu tenha, digamos assim, o nome do método especificamente. Por exemplo, quando eu estou acessando o Object Inspector, olha só, se a gente olhar aqui, ó, cada uma dessas propriedades é como se elas fossem texto. Ó. Então, eu busquei isso. E eu estou fazendo o quê? O Object Inspector ele faz um loop na nossa classe, busca nosso objeto, na verdade, instanciado aqui na tela, faz um loop, busca todas as propriedades e vai buscando cada um dos valores para cada uma delas.
sem necessariamente eu ter que ir lá, vai lá e busca o valor do align, vai lá e busca agora o valor do caption. Não, eu não sei todas as propriedades que tem. Então, quando eu tenho a necessidade de buscar essa informação referente, eu utilizo a RTTI. Desde o Delphi 2010, utilizar a RTTI está muito fácil. Por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo de usuário aqui. Vamos dizer que eu quero listar todas as propriedades que o usuário tem. Eu tenho aqui o usuário, ele tem a propriedade aqui ID e tem a propriedade nome. Se eu quiser listar elas, então eu utilizo a RTTI. O que eu faço? Primeira coisa, uses no RTTI, system.rtti, para poder ter essas informações. Cadê você? Vamos lá pelo boot que é mais fácil. Então, tá aqui. Então eu fui lá e primeiro eu preciso criar um contexto. Tá? Criei lá o meu context, receita de bolo, e depois eu vou buscar, através desse contexto, as informações referente ao tipo que eu quero utilizar. Que eu preciso das informações. Então, T usuário, vou buscar elas. Aqui eu estou adicionando então, buscando o toString do type, tá? O toString do type me retorna o nome da classe a qual eu estou buscando as informações. E depois eu estou utilizando o foreign de novo, porque o getProperty ele é um array genérico de TRTTI property. Então ele vai me retornar essa lista das minhas propriedades. E aí eu posso buscar o nome da propriedade e, no caso, o tipo dela, já convertendo para string também. Além do getProperty, eu tenho o getMétodo, getFields, né? Posso buscar por um método específico, por uma propriedade específica. Tá? Tem uma série de métodos que já prontos para facilitar, então, qualquer informação referente a essa classe que eu quiser. Posso buscar valor, posso alterar valor de um objeto, tudo através, então, da RTTI. Como se eu quisesse ir lá numa tabela, vou lá na tabela de usuários e agora me lista toda a estrutura da tabela. Então, da mesma forma que eu posso fazer no banco de dados, eu posso fazer também no próprio Delphi. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, como é que fica isso. Vou botar um breakpoint aqui. Perdi o breakpoint aqui. Então lá, listar dados da classe. 8. Criei o contexto e busquei os dados de tipo dela. Aí ele vai adicionar o nome. Vamos lá. E agora vai buscar as propriedades. Vamos lá, o ID primeiro, depois o nome, vai me dizer qual é o tipo. E F9 está lá, teu usuário, ID e nome. Então, explicação bem simples aí de como utilizar RTTI. Além da RTTI, ou melhor, com a RTTI a gente pode ir um pouquinho mais longe também. Muitas vezes eu preciso dar certas características, poder, por exemplo, digamos que eu quisesse buscar, instanciar meu usuário e buscar do banco de dados os valores referentes a esse usuário. Né? Então eu teria que ter em algum lugar informações que me dissesse qual tabela a classe TUsuário se referencia no banco de dados e qual o nome de campo cada uma das propriedades se referencia, para então poder fazer essa busca no banco. Aí eu poderia criar um método mais genérico, que pudesse ser utilizado por qualquer classe, e aí eu simplesmente passo a classe e ele vai lá e me popula as propriedades referente aí, passando o ID do banco, alguma informação que ele pudesse retornar ao registro, mas setando cada um dos valores para suas propriedades respectivas. Vamos dar uma olhada lá no TUsuário. Olha só, se vocês visualizarem aqui, vão ver que existe uma estrutura declarada em cima de cada property e na minha classe TUsuário. O que é essa estrutura? Isso aqui são atributos de classe. Se eu for olhar um pouco aqui cadê a minha unit onde eu declarei os atributos?
né? O que eu preciso fazer para declarar um atributo? Primeiro eu preciso criar um tipo, uma classe herdada de tCustomAtributo. A partir do momento que eu fiz essa herança, eu adiciono então propriedades que serão as informações referentes a cada classe onde eu vou passar esse atributo, ou no caso propriedades, fields, métodos, todos eles podem receber atributos. Nesse caso eu criei um tDataTableAtributo que vai ter uma propriedade table. Todas as propriedades que eu utilizar vão ter que estar atribuídas no construtor desse tipo. Se vocês olharem aqui o construtor do tDataTableAtributo, vocês vão ver que eu estou fazendo o quê? Estou atribuindo ao fTabela o valor do parâmetro tTabela. Eu criei também um tDataFieldAtributo, onde eu estou fazendo muito semelhante ao tDataTableAtributo. Eu criei um parâmetro string, né, um parâmetro string que vai alimentar a propriedade de campo, que é uma propriedade string do meu atributo. Lá na declaração da minha classe, então a própria declaração já é o construtor. Se eu vier aqui, deixa eu fechar meu executável aqui. Se eu vier aqui na tDataField, olha lá, pcampo tipo string. E eu não preciso fazer a chamada declarando atributos. Se eu vier aqui, escrever tDataFieldAtributo, quando eu fizer a chamada do atributo, eu posso suprimir o nome atributo. Ele entende. Então eu posso vir aqui declarar dataField e no caso aqui datatable. Depois, para fazer o acesso a isso, eu utilizo a RTTI. Ela que vai me fornecer esse tipo de informação. Então, por exemplo, aqui, antes eu estava buscando lá o getType e simplesmente adicionando o type do string. Agora eu estou fazendo o quê? Eu estou buscando os atributos referente a... Então, estou buscando o atributo referente a esse tipo, que é o teu usuário, verificando se esse atributo é do tipo tDataTableAtributo, e aí eu faço um typecast dele para buscar, no caso, o nome da tabela. Também estou setando aqui numa variável booleana se esse meu atributo se essa minha classe recebeu esse atributo. Se a gente então vai verificar esse novo teste aqui, eu verifico que LDataTable, ou melhor, se ele recebeu o atributo, né, se o atributo existe, então DataTable é true, então ele vai entrar e eu vou buscar dentro dessa classe os atributos referente às propriedades dele. Então, vou lá e adicionei aqui um typecast de novo para ter dataFieldAtributo para buscar o campo. Vamos dar uma olhada disso aqui executando. Listar atributos de classe, está lá, usuário ID e usuário nome. Nesse caso, se eu for lá e remover agora um dos atributos, por exemplo, vou tirar o atributo ID e vou executar. Ele listou apenas o nome, no caso, porque eu só queria quem tivesse os atributos dataField. Então, facilita aí e muito a nossa utilização aí. Quem quiser criar um código para buscar os dados do banco, ou mesmo eu utilizo muito isso em formulários também para definir campos que vão ser controlados pelo sistema para o controle de acesso. Por exemplo, eu tenho lá se um campo da tela, digamos assim, cadê você? O listbox. Se para utilizar o listbox eu preciso ter um controle, né? Vamos pegar um botão aqui, por exemplo, botão 3, para utilizar ele, eu preciso fazer uma verificação de usuário. Eu vou lá e simplesmente adiciono um atributo aqui, tPerfil atributo. E aí ele já entende que eu quero adicionar esse botão no controle de perfil de usuário. Aí, claro, tem uma série ainda de
estrutura, de código para fazer isso funcionar. Mas depois que o framework de usuários, de perfil de usuário ficou pronto, é muito simples da gente estar utilizando. E assim funciona também para buscar dados do banco, popular tela de cadastro. Então, atributos de classe facilita muito a vida da gente. Certo, pessoal? Então, aqui foi apenas uma pincelada bem rápida, referente aí à estrutura do Objective Pascal, utilização de RTTI, o que o Delphi está disponibilizando para facilitar a nossa vida. A gente vê que a linguagem não parou no tempo, tem muita gente que utiliza, sei lá, o Delphi 7, que, nossa, não consigo nem pensar em como voltar a utilizar um Delphi 7 e ficar sem estrutura. Mesmo Delphis anteriores ao Delphi 2009, Delphi 2010 teve muito recurso também, né? Então, quem ainda não está na era dos XZ, e olha que o XZ está na versão 7, logo aí pode estar pintando uma versão 8, né, e consequentemente novidades aí, muitas novidades para frente. Então é bom aí dar um up, né, buscar aí mais informações, ver o que a linguagem está nos disponibilizando para facilitar o nosso dia a dia. Quero agradecer a presença de todo mundo, né, obrigado aí por estar nos ouvindo, né, então fico feliz aí em estar proporcionando aí um pouco mais de conhecimento para toda a comunidade. Um grande abraço a todo mundo, né? E estudem, programem, aproveitem e curtam a programação. Valeu, pessoal. Grande abraço.